Bonjour, e nós estamos chegando então praticamente ao final do ano mundano aí, né? Já que pela astrologia o ano só começa realmente quando o Sol entra em Áries. Nós vamos explorar os trânsitos então do mês de outubro de 2025. A gente a gente está em um processo, né, de reavaliar muita coisa com esse Saturno retrógrado, e a gente também tem uma condição que a gente está pegando o brinco, uma rebarba dos eclipses. Então é interessante a gente observar quais são as coisas, né, que dentro da nossa vida estão pedindo um processo de reavaliação. Principalmente para onde as mudanças elas começam a ser, assim, iminentes, né. Às vezes a gente percebe, às vezes a gente só vai empurrando as coisas, né, com a barriga, só que vai chegar esse momento que aí vai ser realmente, com bastante ênfase lá em 2026, que não tem mais como delegar as responsabilidades que são nossas também. Então vamos ver como que a gente, trabalha aqui dentro das possibilidades dos trânsitos de de outubro. É claro que a gente tem sempre um conceito geral, esse conceito geral de planeta, signo, a gente tem que entender ele como algo de percepção mais genérica mesmo, tá. Por exemplo, Mercúrio, né. Mercúrio representa comunicação, representa papéis, contratos, contratações, né. Agora, a gente tem que entender que Mercúrio, na nossa posição natal, representa muitas outras coisas. Se Mercúrio rege a sua 7, Mercúrio está diretamente ligado com o seu casamento, por exemplo. Se Mercúrio rege a sua 2, está ligado aos teus bens materiais, maneira como você administra o seu dinheiro. Então, astrologia, ela não é genérica. A gente pode ter conceitos gerais, mas a gente sempre tem que analisar de acordo com a promessa natal. O que que tem ali de perspectiva para cada mapa, tá. Então aqui quando eu falo dos trânsitos, eu vou falar de uma maneira geral, mas eu sempre vou dar as dicas aí de como você pode orientar em relação ao mapa que você está avaliando, tá certo? Então a gente já começa o mês no dia 1º de outubro com Mercúrio fazendo uma quadratura com Júpiter. Quadraturas são aspectos, que tendem a ser tensos de estímulo, tá. Mas a gente sempre tem que entender a natureza dos aspectos. Aspectos nada mais é do que uma conversa, tá. Um estimula o outro aqui, e às vezes eu brinco com uma quadratura, é cutucar onça com a vara curta, né. Mas é uma quadratura com Júpiter, Júpiter tá super bem posicionado, Júpiter está em Câncer, e esse Mercúrio está lá em Libra, então 2 signos cardinais de ação, de início. Aqui, por exemplo, pode ser um momento, dependendo da área que pega, né, às vezes você observando ou tendo alguma conversa com alguém, que mostra valores, né, às vezes se há uma relação, por exemplo, financeira e de contratos, é claro, Júpiter é benéfico, ele está bem posicionado, mas o que que você vai fazer com Júpiter? Júpiter é bacana, tá, mas a gente tem que cuidar às vezes com os exageros. Como é uma quadratura, às vezes a gente pode ter alguma percepção de que a gente está exagerando no tom, né, então às vezes até nos gastos, dependendo se isso aqui pega, por exemplo, a questão financeira. A gente pode, dentro de uma maneira bem genérica também, eh, ter uma reflexão ali, né, uma postura, uma percepção em relação ao à questão dos próprios ideais, né, que é uma questão jupiteriana também. Como é um Júpiter em Câncer, também questões ligadas ao passado, aqui as questões familiares, né, em linhas bem genéricas, porque às vezes, por exemplo, no meu mapa Câncer está ligado a 8, né, aí a gente pode ter uma relação aqui com ganhos que envolvem outras pessoas. O ponto aqui é avaliar a qualidade da informação que está chegando, se você está no meio de alguma negociação, se isso aqui tem realmente um foco no seu mapa natal, porque às vezes nem é tão relevante, tá. E observar, aonde que estão os teus valores dentro de qualquer tipo de conversa ou de negociação, tá. E também se tem, às vezes, alguma coisa que a gente está sendo otimista demais, né, às vezes a gente quer dar um passo maior que a perna, tá. Em linhas gerais, essa quadratura ela não é totalmente tensa, porque esse Júpiter ele tá em uma posição de força, ele tá bem bacana, tá. Na sequência, a gente tem no dia 3, Vênus fazendo uma oposição ao nó do norte, isso aqui pode ser sutil também, pode ser esse estímulo também em relação ao caminhar que a gente tem de todo esse processo dos eclipses que vem acontecendo. O nó do norte ele tá em peixes, então a gente tem aqui uma Vênus em Virgem fazendo uma oposição ao nó do norte, né. Se ela faz uma oposição ao nó do norte, ela está em conjunção ao nó do sul. O nó do sul ele é um ponto de desprendimento, e às vezes a gente tem que compreender, uma Vênus em Virgem, né, é aquele indicador, eh,
Vênus está ligado ao prazer, certo? Mas aqui pode ser mais pragmático, é aquela coisa, é útil ou não é? Está me fazendo bem ou não está, né? Dependendo de onde fica esse eixo para você de peixes e virgem, que está conectado inclusive ao eixo dos eclipses, e a gente ainda vai ter esses eclipses sendo trabalhados aí para 2026, né? É um bom momento, por exemplo, para a gente se desprender de coisas, né, ou de situações que, por mais que elas sejam, às vezes, prazerosas, né, elas não estão sendo úteis, ou elas não estão sendo práticas, né, ou às vezes a gente está ali perdendo um pouquinho de tempo com muita minúcia, né, com um certo preciosismo que não é tão necessário, tá? E a gente tem um foco aqui para a gente entender realmente qual é o caminho de desenvolvimento, né? Com esse ponto aí ligado ao nodo norte, que está conectado com peixes, direcionando para as questões de câncer do nosso mapa. Então, quando a gente tem um pontinho sutil tocando, esse momento aqui a gente já pode ver o que vem se desenrolando, na realidade, desde o finalzinho de outubro, né? Se desenvolvendo até esse momento, porque pode ser aquele momento que a gente, sabe, percebe algo que diz isso que aqui não tá legal, aqui não tá, por mais que esteja, né, às vezes seguindo o rumo das coisas, aqui não tá levando para o caminho que eu quero, tá? Ou às vezes a vida te mostra também, né, alguma situação que você pode ter essa percepção, então é legal ficar atento. Na sequência, a gente tem o Mercúrio entrando no signo de Escorpião. Então, se você está, por exemplo, com signo ativo, né, ou seja, o seu ascendente profectado está no signo de Escorpião, dentro da profecção, você recebe essa qualidade mercuriana. Mercúrio é a lógica, a razão, né? Aqui pode ser um Mercúrio muito estratégico, você pode, por exemplo, começar a perceber que as áreas que Mercúrio comanda no seu mapa, por exemplo, Gêmeos e Virgem, agora são tratadas durante esse período com esse passo dele passando por Escorpião. Escorpião é um signo muito estratégico, mais observador. Aqui a gente tem um signo feminino. Por exemplo, é um excelente momento para reflexão, pesquisa, né? Então, principalmente se isso aqui estiver em áreas de estudo, pode ser bem interessante, até porque a gente tem a condição de Marte também passando por esse signo até o dia 4 de novembro. Então, por exemplo, se você tem isso em áreas que envolve estudo e você está, de repente, estudando para um concurso, digamos, tem a questão do eixo 3 e 9 ali. Pega esse período e aprofunda, às vezes, em temas que são mais densos, né? Tenta fazer uma análise sempre comparando com o seu mapa para ser mais útil para você, tá? É óbvio que às vezes a gente tem essas questões, né? Escorpião é um signo vingativo, né? Então, nossa, Mercúrio tem escorpião, vai ser mais esse foco de controle de poder. Não necessariamente, tá? Vai depender aí de como tá no seu mapa. Aqui é um momento, na realidade, como é um signo feminino, que seria muito mais estratégico e inteligente a gente observar o nosso redor, observar as conversas, observar a informação que chega, questões às vezes com informação que ela é classificada ou ela é privada também, né? Se isso aqui, por exemplo, está numa área e você trabalha, digamos que você trabalha com uma área financeira, você tem esse escorpião lá na 8, e você, né, trabalha com dados sensíveis, tá? Às vezes pode ser só um momento onde você tem mais acesso a esses dados, tá? Às vezes pode ser também algum movimento estratégico em relação ao seu trabalho mesmo, ou à natureza do trabalho que você faz, principalmente se pegar a conexão com a 6, né, com a casa 6, tá? Mas é que é importante, em linhas bem genéricas, que a gente fique atento, né? E às vezes a gente pode ter acesso a alguma informação que antes não estava tão óbvia, e depois ela pode ser estrategicamente muito útil para a gente, tá? Nós temos aí na sequência uma lua cheia em Áries, a gente vai ter um vídeo só para as lunações, né? As lunações aqui elas são relevantes, mas o que eu gosto de avaliar dentro da lua cheia, né? A lua cheia ela tem esse potencial de visibilidade, ela dá destaque para alguma situação. Então, não se apegue ao dia. Eu sei que aqui a gente tem as datas dos dias, tá? Mas aqui é quando o aspecto ou o assunto ele consolida. Ele já vem sendo desenvolvido, né? Porque os aspectos eles têm esse movimento, tá? Então aqui a gente chega num ponto de culminação, de entendimento, de visibilidade, né? De um assunto que vem se desenvolvendo nos últimos 6 meses. Então, o que estava acontecendo ali
na sua vida nessa virada de março para abril de 2025? Teve alguma iniciativa, teve alguma mudança, teve alguma situação, de repente, pode ter sido um pouco tensa, né, porque a gente teve aquela lua nova ali com eclipse, né. Teve algum fechamento, algum encerramento de ciclo, alguma decisão importante entre março e abril? Às vezes nesse período, né, dessa lua cheia, nessa semana, você consegue perceber o resultado, sabe. Deu certo, não deu, foi bom, não foi, em qual patamar eu estou agora, tá. Aí a gente tem depois no desenvolvimento no dia 8 de outubro, Vênus fazendo sextil com Júpiter, isso aqui é bem sutil, são 2 benéficos se comunicando, né. Aqui às vezes é legal a gente ficar atento, principalmente se você está com esses planetas de alguma forma como caras de comando do seu ano, tá. Então a gente sabe que na astrologia tem alguns planetas que são simplesmente os ponteiros do relógio astrológico, né, que indicam, né, os assuntos, que eles têm mais ênfase. Então, isso aqui é mais sutil, mas se você está com Vênus ou Júpiter como planetas de bastante significância, né, então, por exemplo, eles estão ali regendo a ascendente, meio do céu da revolução solar, eles estão na área profectada, ou eles são regentes de uma profecção, ou eles fazem parte da firdária e da superfirdária, eles têm mais ênfase para aquele período. Então aqui é legal observar, por quê? Porque a gente tem um desenvolvimento que vem vindo. Lembra que quando a gente completa o aspecto, que a gente fala que é o momento partiu, né, tecnicamente dele, ele está completando um assunto. E aqui é legal, por quê? Porque a gente pode perceber, às vezes, algum benefício, alguma vantagem que ela é sutil, ela precisa de um certo desenvolvimento, às vezes a gente apazigua, né, alguma situação, tá. E aí, claro, observa muito também qual é essa área de Virgem e Câncer no seu mapa, para ver quais são as áreas também que estão envolvidas dentro desse processo. De repente, a casa 8 com a casa 10 tem alguma questão financeira que envolve carreira? Tem algum projeto com alguém? Tem alguma coisa que precisa de um certo ajuste no passo para trazer um resultado melhor ou mais benéfico, tá? Aí nós temos na sequência também, então, no dia 11, né, uma Vênus fazendo oposição a Saturno, tá? Esse Saturno lembra que ele está lá no finalzinho de Peixes, retrógrado. Retrogradação não é assunto novo, como eu falo, é sempre uma marmita requentada, né, uma pauta que está ali para ser reavaliada saturnina, tá. Como a gente tem, claro, Vênus na debilidade do outro lado, a gente tem uma oposição que é aquele momento que um enxerga o outro diretamente, tá. Existe, de repente, algum acordo, né, que já foi feito, que precisa ser revisto? Às vezes alguma negociação, né, alguma situação que ficou pendente, às vezes nesse momento, lembra que os toques com Vênus, né, eles tendem a ser um pouquinho mais sutis, a gente pode ter um momento para renegociar algo de repente, tá. É claro que um Saturno retrógrado, a gente tem que entender que ele está passando pela área de Peixes, então essa oposição ela acontece nesse eixo, de Peixes e Virgem, então o que que representa para você? É casa 1 e casa 7? Pode ser a questão de relacionamentos, parceria, sociedade, casamento, né. Sei lá, de repente para você pegar o eixo 2 e 8, que aí é realmente dinheiro, né, como eu ganho, como eu gasto, como eu administro meu dinheiro, os meus bens, em contraparte com o outro, se eu tenho uma parceria, o dinheiro do casamento, dívidas, empréstimos. Então tenta avaliar como que você faz essa referência em relação ao seu próprio mapa, tá. No dia 13 de outubro, a gente tem Vênus ingressando em Libra, aí Vênus está gostosinha, como a gente fala, chuchuzinha, né. Vênus, rege, né, o signo de Libra, ela é dona do signo de Libra, então esse planeta ele se sente muito bem. Quando a gente fala de dignidades e debilidades, tá, não pensa que é bonzinho e malzinho, não pensa que se você tem uma debilidade, então é ruim, tá. Não é nesse sentido, é para você mensurar, tá, é saber mensurar, como se fosse um joguinho de pontinhos ou de xadrez, né. Quando eu tenho um planeta numa dignidade como essa Vênus, isso quer dizer, cara, essa Vênus ela tem todas as ferramentas para ela executar o que ela se propõe da melhor maneira possível, de acordo com a sua natureza. E qual é a natureza de Vênus? É benéfica, né. Então a gente tem aqui, se você, assim como eu, né, esse ano está numa profecção, ou seja, seu signo ativo é Libra, esse é um bom momento. Você recebe Vênus que é benéfica dentro da sua área, né, de ação do ano.
Se, por exemplo, você está recebendo Vênus ali na área, de repente, de casa 6, né? Pode ser uma questão de saúde, né? De repente, pode ser alguma questão nas relações de trabalho, no ambiente de trabalho. É uma Vênus, ela tende a trazer mais apaziguamento, tá? Outro ponto também, entenda dentro da relação dessa Vênus onde que está Vênus natal, tá? Se você já for intermediário avançado. Faz um bom aspecto com a sua Vênus natal, porque é óbvio que a gente tem uma tendência a perceber trânsitos mais tensos, né? Saturno, Marte, ou dos mais lentos. Então, aqui, às vezes, a gente tem, né, um processo bacana, mas ele é muito sutil. A gente tem que estar atento. Então, às vezes, pode ser um momento, quer ver? Uma coisa muito simples. Na casa 7, você percebe que é um mês que existe uma gentileza maior nas trocas com as pessoas, ou que favorece parcerias, acordos, né? Tá? Ou de repente, por exemplo, você vem de uma negociação, ou está tentando fazer um acordo, estava um pouco mais, digamos, um pouco desafiador ali, né? E aí, de repente, há um momento bacana, né? Uma janela de oportunidade para uma conciliação, né? Porque o quê? Porque o planeta que se representa isso, ele mudou de signo, ele foi para um signo onde ele é o maioral e favorece esses assuntos, tá? Aí, na sequência, para quem usa Plutão, né? Plutão volta para o seu movimento direto. Ele está ali em Aquário, tá? Então, Aquário a gente sabe. Eu uso Plutão, não uso como regentes, tá? Eu respeito o fundamento clássico, mas eu acredito muito que os geracionais eles são muito bacanas para o que eles se propõem. São geracionais, né? Eles são muito lentos. Então, Plutão em Aquário, a gente sabe que a gente tem uma quebra de paradigma, que está muito ligado às instituições, né? Aquário ele é um signo humanitário, como gostam de falar. Pela astrologia clássica, ele é regido por Saturno, né? Mas esse Plutão, lembra que Plutão adoram colocar assim, lindo, tudo é transformação, né? Cara, Plutão é assim, ó, ele quebra tudo, como dizia a dona Armênia lá, quem é da minha idade, vai na chão para reconstruir. Então, não é um trânsito tão chuchuzinho assim, tá? É óbvio que a gente tem uma mudança, né? A gente pode ter mudanças aqui de poder, de hierarquia, mas não é de uma maneira lindinha. Ai, vamos conversar sobre o assunto e resolver, né? Não, aqui a coisa ela vem realmente com uma ênfase ah, mais impactante, digamos. A gente precisa desconstruir algo que está muito assim sedimentado para conseguir renovar, né? Trazer o novo. Só que isso não é fácil, por mais que seja aquário, aquário é um signo fixo, né? É um signo que tem uma certa resistência, por mais que seja ar, que tem mais movimento, né? E principalmente para questões humanas, né? E sociais, tá? Então, quando ele volta para o movimento direto, ele começa. Lembra que ele é muito lento, tá? Dos geracionais, ele é o mais lento. Então, ele imagina que assim, ó, você está começando a colocar um carro ali em movimento, mas ele vai pegando no tranco também, né? Então a gente tem uns meses aí para a gente realmente perceber essa volta direta de Plutão, tá? Principalmente aqui, eu acredito que seja mais em pessoas em cargos de poder, né? Em questões ligadas a sistemas, a questão também da alta tecnologia, tá? Os sistemas integrados, né? Se você gosta de usar Plutão, tá? Vê se ele tem relevância primeiro no seu mapa natal. Porque, por exemplo, Plutão no meu mapa tem zero relevância. Não faz aspecto com nada, tá lá solto. Eu faço parte de uma geração, né? Mas, de repente, seu Plutão natal é coladinho com a sua Lua. Então, de repente, na sua natureza natal tem mais ênfase, tá? E ver, claro, se ele tá tocando, por exemplo, algum ponto muito relevante. Aí, de repente, você perceba mais, tá? Na sequência, nós temos, então, no dia 17, o Sol fazendo uma quadratura com Júpiter, tá? Aqui a gente tem, de novo, né, o Júpiter sendo um benéfico, o Sol estando uma debilidade, tá? Aqui a gente tem que ter um pouquinho de atenção, como a gente fala, às vezes, com os exageros, que podem atrapalhar, às vezes, uma questão de vitalidade, principalmente no seu mapa se pega uma questão ligada à saúde, tá? Às vezes a gente pode ter também uma certa crise de poder no sentido de valores, né? Às vezes alguma questão mais ligada a crenças ou aos ideais, né? Às vezes a gente pode ter aquele ponto que a gente tenta buscar um certo equilíbrio ou um acordo, porque lembra que esse Sol, ele está conectado, por mais que ele esteja numa debilidade, ele está agora conectado a uma Vênus que está digna, tá? A gente pode ter também aqui dentro do nosso mapa, claro, né? As questões ligadas à área de Libra e à área de Câncer,
interconectadas, então de alguma, assim, às vezes, de repente alguma situação, que expõe algo e a gente precisa se posicionar. E aí o que que é importante? A gente ser muito fiel a às no aos nossos valores, né. Os valores que nos norteiam e que nos guiam, cada pessoa tem aí os seus, tá. Porque aí a gente tem, não é que a gente vai saber exatamente as decisões que a gente precisa tomar e eu vou acertar 100%. Porque na vida a gente está aqui para experienciar, experienciar também às vezes implica em a gente errar nas decisões, normal, né. Mas se você tem um certo alicerce de valores seus, mesmo quando você está na dúvida, né, você segue o seu padrão, né, então assim: "Não, eu tomei essa decisão, porque é isso que eu valorizo, porque eu não vou ferir os meus princípios", né. De repente pode ter alguma situação aqui também, que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque sabe quando uma coisa ela pode, que assim, Júpiter tá bacana, tá, mas o Sol tá numa debilidade, às vezes ele extrapola um pouquinho. A gente começa a ver coisa numa proporção muito maior do que realmente é, tá. E aqui, na tentativa, seria sempre o mais interessante, se tiver alguma questão, né, às vezes de tensão ou conflito ou de discordância, que a gente vai e direcione para essa Vênus, que é uma Vênus mais diplomática, né, que tende a buscar acordos para a coisa fluir melhor, tá. Aí nós temos, então, depois dessa quadratura, né, do Sol com Júpiter, na semana do dia 20 de outubro, Mercúrio fazendo uma conjunção com Marte. Lembra que esse Mercúrio não fica, de novo, não fica apegado ao dia especificamente, então é no dia 20, não, entenda o processo, tá. Ó, esse Mercúrio ele já entrou em Escorpião, nessa área, desde o dia 6, ele vem vindo, ele vai o quê? Ele vai aproximando, isso quer dizer aplicativo, tá. É uma conjunção aplicativa Marte. Quando ele conecta com esse Marte, é quando ele completa, é quando ele fecha as situações que vêm desenvolvendo aí nesse período todo, tá. Então temos um passinho aí para a gente observar. Aqui, a gente pode ter uma decisão muito incisiva, algum assunto específico que estava sendo trabalhado e ali a gente fecha, né, aquele cenário. Não se apegue só à área de Escorpião do seu mapa, perceba também que a gente tem, por exemplo, os assuntos de Marte e de Mercúrio se conectando. Quais são os assuntos de Marte e Mercúrio? Aí você vai ter que olhar no seu mapa. Dia 21 de outubro, então aí a gente tem uma lua nova em Libra. Uma lua nova, ela é sempre o começo, né, de um processo aí nessa área de Libra do nosso mapa, tá? Então, não é necessariamente relacionamento, se Libra não estiver na sua 7, tá? Pode ser uma questão financeira, se estiver na sua 2 ou na sua 8. E aí eu quero que você observe os 6 meses que se desenvolvem a partir dessa lunação. Eu vou falar isso melhor no vídeo das lunações, tá. Netuno, para quem usa os regeneracionais, ele deixa Áries, né, então ele entra ali em Peixes novamente, vai fechar um ciclo. Netuno é super também, lento, tá. Ao entrar no signo de Peixes, ele muda bastante o tom das coisas, né, mas Netuno ele tem muito essa, imagina uma cortina de fumaça, que às vezes aqui a gente está num signo que ele é mais agressivo, né, aqui ele já entra num outro tom, tá. A gente pode ter até alguma questão um pouquinho mais, de apaziguamento, mesmo sendo uma retrogradação, porque o regente de Peixes está bem posicionado, tá. Mas é temporário, né. Aí o Sol, no dia 23 de outubro, ele entra em Escorpião, tá. Ao entrar em Escorpião, então ele ilumina essa área de Escorpião do nosso mapa. Se você, claro, está com essa área ativa, tem muito mais ênfase para você, de repente, do que para mim. Aqui, lembra que o Marte, né, ele ainda está nesse signo, tá. Então, por exemplo, é um excelente momento para uma certa movimentação, de liderança estratégica, né. Então, se isso pega, por exemplo, a sua área de trabalho, você pode observar se você está no meio de algum processo, né, que envolve essa postura, ou se às vezes tem pessoas no seu meio, né, e a gente tem alguma movimentação acontecendo, tá. Até para você, de repente, né, entender um movimento que acontece e que ele pode ser um pouco sutil, né. Bom, nós temos daí na sequência, no dia 24, né, Mercúrio fazendo um trígono com Júpiter, isso é bacana. Então observar, às vezes tem informação que traz, né, vantagens estratégicas, pode ser também, às vezes através de uma conversa, né, você tem alguma oportunidade. Pega essas áreas do mapa, então a área de Câncer, a área de Escorpião, elas fazem um trígono no momento. Então a gente tem
ponto que flui, tá? Pode ser também, se tinha alguma questão um pouco tensa, né? Às vezes aqui a gente consolida algum acordo, a gente resolve alguma situação, tá? Na sequência, então, no dia 25/10, Mercúrio faz um trígono com Saturno, tá? Isso aqui também é bacana, Saturno está retrógrado, então perceba, esse Mercúrio vem, ele conjuntou com Marte, que é o regente do signo, eles ali né, por volta do dia 20, a gente pode ter alguma decisão estratégica, né? Aí depende aí como funciona no seu mapa. Lá, né, ele vem desenvolvendo, tá? Ele consolida o trígono com Júpiter no dia 24 e na sequência com Saturno retrógrado no dia 25. Para qualquer pendência que exista, se tiver dentro do seu contexto de vida, esse é um excelente momento em que as coisas às vezes, sabe, resolvem, né? Às vezes tem coisas que a gente decide, às vezes tem coisas que são externas mesmo, tá? Aquela coisa que realmente a gente percebe que ela começa a agilizar, andar mais rápido, tá? Ter mais fluidez. E a gente tem também aí na sequência um Marte que comanda esse signo de Escorpião fazendo um trígono com Júpiter. Então perceba que nesse mês a gente tem muito de um desenvolvimento dessa dança, né? De Mercúrio no signo de Escorpião em relação à própria regência. Começa um pouco tenso e aí vai se desenvolvendo, mas a gente pode ter um belo de um resultado aí no final, tá? E aí, no finalzinho, né, esse Mercúrio entra em Sagitário, ali no dia 29, e na sequência Marte faz um trígono, então, com Saturno, tá? Esse Mercúrio, ele entra numa área que é uma debilidade, mas Júpiter está bem posicionado, tá? Então, lembra que ele faz é como se fosse um acordo, né? Ele resolve, de repente, algum processo que envolva esse trígono, né, de Escorpião e Peixes no nosso mapa, e aí ele entra num patamar totalmente diferente. Às vezes, até é interessante ver se do movimento que acontece não traz, às vezes, alguma projeção ou alguma proposta ou alguma decisão em relação às vezes até alguma oportunidade que tenha surgido, né? É claro que isso vai depender muito de como está no seu mapa e o quão relevante é, tá? Aí a gente tem esse Marte, né? Consolidando aqui com Saturno retrógrado, realmente dando um empurrãozinho aqui para resolver algo de uma maneira muito estratégica. Aqui a gente tem que ser muito observador também, e principalmente se tiver pendências, né? Dentro principalmente da área de peixes do nosso mapa, tá? E se você for avançado, já começa a conectar com o que Saturno rege e comanda no seu mapa, tá? Porque a gente tem esse Marte, que ele é mais rápido, fazendo esse cutucão, principalmente para coisas pendentes, tá? Às vezes nessa viradinha ali, né, no final do ciclo de outubro, a gente começa a perceber que as coisas estavam meio truncadas, né? Elas começam ou a se resolver ou a andar no seu passo, sabe? Estrategicamente, né? De uma maneira muito melhor. Às vezes, ou com soluções, ou a gente percebendo aonde as soluções estavam e que antes, às vezes, a gente estava com um pouquinho de dificuldade, né? Às vezes até de tomar decisões, tem coisas que a gente vai, né? Pensa, repensa, avalia, reflete, e aí quando começa a ativar com trígono, se isso aqui realmente faz algum aspecto bacana no seu mapa, a gente começa a enxergar a solução também, sabe? A gente tem uma postura diferente, já que é uma retrogradação do que a gente estava tendo antes, tá? Com esse Saturno retrógrado. Tá bom? Então vamos observar, a gente ainda tem muita coisa pela frente, né? A gente ainda vai depois ter novembro, dezembro, claro, e o ano realmente pela astrologia 2026, ele só vai começar lá com o Sol entrando em Áries, tá? E a gente ainda tem muitos marcadores de 2026, mas é legal a gente observar o que está acontecendo na nossa vida, principalmente aí desde junho, julho, agosto para cá, tá? Porque tem processos que estão se desenvolvendo, lembrando que nem tudo acontece num único dia, e que a gente vai perceber realmente qual é essa porta que a gente está abrindo, referente também ao que está acontecendo agora, aí a partir de 2026, com os marcadores de tempo astrológico, né? Que é fevereiro para março e depois agosto para frente.